Olá, hoje estaremos concluindo a ministração em Deus há esperança. Uma palavra em duas partes, falamos a primeira parte semana passada e hoje iremos concluir essa exposição. O texto que temos usado por base para reflexão é o texto de Êxodo capítulo 14, versos 13 a 15. Eu leio de novo, esse texto diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Semana passada nós trouxemos algumas lições em cima desse tema em Deus a esperança, mostrando aqui que Israel, e não somente Israel, Moisés liderando aquele povo, se quisessem, teriam todas as razões para se moverem por incredulidade. Por um lado, o povo faz exatamente esse caminho, se move por incredulidade e até age com ironia para com Moisés, deixando bem claro que Moisés estava sendo sarcástico ao tirá-los do Egito para sepultá-los no meio do deserto. Naquele contexto, Moisés repreende aquele povo e os convida a crer, dizendo: não temais, fiquem quietos, vede o grande livramento do Senhor, porque hoje Deus fará uma grande obra, de maneira em que os egípcios, que agora vocês estão vendo, nunca mais os vereis. Em outras palavras, está dizendo, esse problema tem solução, porque Deus existe e está agindo entre nós. Naquele tempo, haviam impossibilidades. Como eu dizia, à frente, um mar que era absoluto, soberano, intransponível. Atrás, um exército sanguinário. Faraó com seus exércitos, cavalos e cavaleiros, obstinados por matar aquela nação. Nas laterais, o que tínhamos era apenas muito deserto. Não havia saída. A única saída vinha do alto. E é nesse sentido que Moisés escolhe olhar para o foco correto. Ele olha para Deus. Enquanto o povo observa as circunstâncias, as impossibilidades, Moisés observa o Senhor. E numa aliança com Deus, numa intimidade com Deus, ele deixa bem claro que Deus faria uma grande obra naquela ocasião. O final da história, todos nós conhecemos. Moisés levanta a sua vara, ele fende aquela água, o mar se abre e o povo passa a terra seca, com os pés em terra seca. Logo depois, esse mesmo mar vai literalmente engolir, o exército de Faraó. Cavalos e cavaleiros morrem ali afogados naquele grande mar de águas. E é interessante que nesse processo todo, algumas lições são compartilhadas. Semana passada, eu trouxe 3 lições. Eu falei que o temor ou o medo excessivo distorce as memórias e nos impedem de observar o que Deus fez no passado. Se não enxergamos o que Deus fez no passado, compromete nossa esperança hoje e não conseguiremos enxergar muita coisa nesse momento. Dizia também que as adversidades podem produzir cegueira. À medida em que nós olhamos demais para os problemas, podemos nos tornar cegos e não ter perspectiva para além daquele problema. E terminamos falando que em tempos de lutas, Deus nos convida a crer. Deus nos convida a crer. Não é hora de esmorecermos, não é hora de desacreditarmos, não é hora de agirmos por incredulidade. Deus nos convida em tempos de crise a crermos. Ele diz: não temais, estáis quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Nesse momento eu quero compartilhar mais 3 lições que essa narrativa bíblica traz para nós. A primeira dessa ocasião é que na vida há momentos em que nada podemos resolver, senão uma resposta divina. Em outras palavras, nós temos limites. Nós podemos dar alguns passos e devemos. Temos capacidade que Deus mesmo nos dá para resolver muitos problemas que surgem. Mas há momentos que nenhum esforço humano, nenhuma intelectualidade, nenhuma capacidade humana, nenhum tipo de condição de estrutura humana pode ser suficiente para a resolução daquele problema. Nesse momento, somente uma intervenção divina faria toda a diferença. E é o que acontece aqui nesse texto sagrado, nessa narrativa. Não havia nenhuma possibilidade humana de resolver aquele conflito, aquela situação. Não, nenhuma. A única coisa que humanamente eles poderiam esperar era a morte. Mas Deus entra com a provisão.
de maneira em que ele vai trazer livramento naquela ocasião e aquela nação é preservada em vida. E o exército de Faraó vai sucumbir e nunca mais, como ele dizia lá atrás, aquele exército seria visto novamente. Em outras palavras, nós temos que aprender a discernir a hora de agirmos e a hora de Deus agir. O texto diz, o Senhor pelejará por vós. O que está dizendo aqui é que há situações que só milagre, só Deus. E como é bom quando estamos diante de uma situação como esta. Isso nos convida a dobrarmos nossos joelhos, a buscarmos a Deus com sinceridade de coração, a nos quebrantarmos, a agirmos com humildade, a estarmos na sua dependência, porque enquanto nós achamos que podemos tudo, corremos o risco até de brincarmos de Deus e achar que temos controle sobre as coisas, quando de fato não temos controle de nada. Mas o Senhor do trono, o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos, ele afirma categoricamente de que a vitória está em suas mãos. E essa vitória chega para Israel, assim como pode chegar para mim e para você nesses dias. Então na vida há momentos em que nada resolve, senão uma intervenção divina. Bom, uma outra lição que esse texto nos traz, que está também no versículo 16, que diz o seguinte, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Olha que é uma ordem dada por Deus. Nesse momento, a ordem é que Moisés deveria levantar a sua vara, estender a sua mão e fender aquele mar. Veja, naquele contexto, não havia nada místico nisto, mas apenas um simbolismo. A vara era sinônimo de autoridade. Deus conferindo a Moisés autoridade, inclusive sobre a natureza. De maneira em que ele pôde, como o texto diz um pouco mais adiante, um pouco mais atrás, transformar um rio inteiro, um rio que agora sangra, transformando o rio em sangue. Veja, isso não era para impressionar, não era mágica, não era impressionismo, era apenas Deus dizendo, Moisés tem autoridade e eu lhe confiro autoridade. Você e eu não temos uma vara, não temos um cajado nas mãos e nem eu e você somos, por acaso, Moisés. Mas nós temos o mesmo Deus de Moisés sobre nós, de maneira que nós temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida e precisamos aprender a usar essa autoridade em tempos de crise. Podemos abaixar a cabeça, recuarmos, fraquejarmos, podemos dar um de coitado, de vítima e até ter um discurso de vítima, pobrezinho de mim, ou eu posso levantar a minha cabeça, erguer a minha voz e no ato de fé, na autoridade do nome de Jesus, dizer àquela adversidade que recue. E é interessante que é esse o convite de Deus para nós, que eu e você possamos exercer a autoridade diante das impossibilidades da vida. Caso contrário, agiremos covardemente e não saberemos como Deus pode operar, porque Deus te dá autoridade para que essa autoridade seja exercida e ao usar dessa autoridade, Ele faz. Veja, o mar se abriu, só Deus podia fazer isto, mas pegar a vara, tocar no mar, Moisés teria que fazer. Esse é o equilíbrio da fé. Deus diz, usa a sua autoridade e deixa que a ação é minha, eu faço o resto. Se você não usa dessa autoridade, que é a autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da palavra, do poder de Deus na sua vida, nada vai mudar. Não pense diferente. É nesse caminho que Deus espera reverter o quadro da sua história. Use da sua autoridade. Autoridade de pai, de mãe, sobre a sua família, interceda, ore. Não é autoritarismo. Não é isso, é a autoridade espiritual que Deus nos confere pelo sangue do Senhor Jesus. Por último, uma última lição que esse texto nos apresenta está no versículo 15, quando diz, então disse Moisés, o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Veja, o povo se põe a orar diante daquele dilema todo, a clamar, a suplicar, mesmo no ato de desespero. E Moisés também, da mesma forma, se põe a clamar. Só que o Senhor chega para ele e diz, olha, por que vocês continuam clamando? Para com isso. É hora de agir. Portanto, diga ao povo que marche. O que é isso? Tem muita gente que se esconde covardemente atrás da oração. Oram, continuam orando, permanecem orando, não param de orar e todo mundo fica impressionado. Gente, como fulano é uma pessoa de oração. Isso é ótimo por um lado. Por outro, se a oração se transformou num escudo para você se esconder apenas
e não se posicionar, você está agindo no erro. É preciso orar, mas tem momentos que Deus diz, para de buscar nesse sentido da oração e toma uma decisão, marche, avance, vá adiante. A oração ela existe para te dar poder, para te encher da graça de Deus, para te apontar caminhos, para gerar discernimento, mas tão logo Deus já te deu discernimento, já apontou um caminho, já te encheu de poder, Ele diz, para agora e marche. Muitos acabam, de forma covarde, eu dizia, se escondendo atrás da oração, dizendo, não, estou orando, eu estou orando. Quando Deus diz já para você há algum tempo, para por enquanto de orar, depois você ora de novo, mas agora é hora de marchar, é hora de agir, é hora de tomar uma posição. Esse é o equilíbrio da fé. Oração. É preciso orar, mas uma oração é seguida de ação, de atividade, de posição assumida. Portanto, é tempo também de marchar. Não adianta você ficar na retaguarda o tempo todo, quando Deus te convida a avançar, a ir adiante, a pôr à prova a sua fé, a testar a sua esperança, a pôr à prova, a existência e o poder do Deus que você diz amar e servir. E é interessante que essa ordem é cumprida. Moisés faz a parte dele, o mar se abre, o povo marcha, atravessa aquele espaço, diz o texto, a pés enxutos, terra seca. Um grande milagre acontece. E a esperança, então, governa a trajetória daquele povo até do outro lado do Mar Vermelho. Quais são as suas impossibilidades? Quais são os seus dilemas? O que é que está acontecendo com você? Bom, se você quer saber, a Bíblia te recomenda a uma tomada de posição. Por isso, em nome de Jesus, assuma esse lugar que Deus te pede para você assumir. Vá atrás do milagre, busque a Deus, clame, exerça autoridade, mas também marche, dê o passo que tem que ser dado e avance. E em nome de Jesus, a sua história pode e há de mudar, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Portanto, em Deus há esperança. Que esse Deus maravilhoso, tremendo e poderoso te abençoe grandemente, abundantemente, em nome de Jesus. Amém.